Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal que trata sobre educação e produzido aqui direto de Brasília. E esse programa, esse podcast, na verdade, ele é possível porque a gente pode contar com parceiros que tornam a nossa experiência aqui, a nossa caminhada possível. A gente já tem um tempinho aí na estrada e esses parceiros sempre contando aqui, somando com a gente. Falo da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Falo do PROIFES Federação, a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico. Falo também do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da CONTEE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Distrito Federal. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico aqui do Distrito Federal. Então é isso, graças a esses parceiros então que a gente pode tornar esse projeto possível. E no programa de hoje nós vamos conversar com uma liderança sindical, professora, porque como você sabe, no mês de março a gente está entrevistando só mulheres, então esse é um mês inteirinho dedicado às mulheres por aqui, as mulheres trazendo as suas experiências, trazendo as suas histórias e aquilo que elas acumulam na luta aí do dia a dia. E hoje a gente tem o prazer de receber a professora Rosilene Correia, que é dirigente da CNTE, já foi dirigente do Simpro e também é pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Daqui a pouco a gente vai tratar sobre tudo isso logo após a nossa vinheta. Então, voltando aqui para conversar com a professora Rosilene Correia, seja muito bem-vinda mais uma vez, sua segunda vez aqui no podcast Educação em Destaque. A gente agradece demais pela presença e aí faça a sua saudação a quem nos acompanha. Oi, Francisco. Oi para todo mundo. Eu que agradeço por estar aqui, por essa oportunidade, em nome das trabalhadoras e trabalhadores de educação. Eu fiquei ouvindo você falar das entidades e aí você começa a fazer uma soma. Somos muitos. Se a gente considerar aí, são milhares de trabalhadoras e trabalhadores que estão aqui nessa parceria, representados por essas entidades. E parabenizá-lo pelo programa, pela persistência, que a gente sabe que é um desafio. Então é um prazer, uma honra para mim poder estar aqui com vocês mais uma vez. Valeu, então aí, essa é a professora Rosilene Correia com quem a gente vai conversar. E aí eu já te peço, faz o seguinte, se você não é inscrito ou inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, atraído aí pela professora Rosilene Correia, já se inscreve no canal, aciona o sininho para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre todas as sextas-feiras ao meio-dia. E também compartilha o link desse episódio aí nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. Assim, muito mais gente vai tomar conhecimento desse programa, vai acompanhar as ideias da professora Rosilene e, quem sabe, se identificar ainda mais com o trabalho que a gente faz por aqui. Tá bom? Então, agora começando a nossa conversa, professora Rosilene Correia, nós estamos no mês de março, mês dedicado às mulheres. A gente sabe que o Brasil enfrenta praticamente uma epidemia aí de feminicídios e de violências de modo geral contra as mulheres. Isso não é novo, mas tem se acentuado muito recentemente. Então eu gostaria de uma reflexão sua sobre essa situação da violência a qual as mulheres estão submetidas. Primeiro lamentar profundamente, né, que é isso, assim, no 8M, o que ficou muito forte foi isso, a luta hoje principal da mulher é para se manter viva. Então, assim, a luta pela vida e é de ficar viva para não perder essa vida por uma pessoa que foi quem você confiou, quem você amou, né? Então, isso é de se lamentar profundamente. Agora, é claro que faz toda a diferença, Francisco, é quando você tem um governo que tem esse compromisso, que tem esse olhar, que quer cuidar das pessoas, que é o que nós tivemos recentemente no Brasil, foi um governo que, muito pelo contrário, era um incentivo constante, era a violência. E o tratamento que se dava, e que ainda alguns continuam, porque estão aí, principalmente no parlamento, ainda insistem que de colocar a mulher como se tivesse uma prateleira e a mulher está lá na parte de baixo, né? Você hierarquiza a relação humana e colocando a mulher sempre nessa condição de submissão e de obediência e de não ter que ser respeitada. Então, isso é muito triste e é claro que isso influencia. Quando você vê lideranças,
porque você tem a liderança para o bem, mas você tem lideranças negativas. Então, quando você tem essas lideranças que insistem nisso de forma, inclusive, muito explícita, né? Alguns vão lá nas entrelinhas, mas outros de forma muito explícita. E o resultado é esse. Nós estamos, como você bem disse, numa crescente. E isso tem que ter alguma razão, tem que se explicar isso. Não foi porque, de repente, os homens acordaram mais violentos simplesmente. Então, tem um machismo estrutural, a gente sabe disso, a nossa sociedade ainda é extremamente conservadora, mas nós tivemos um período de incentivo ao uso de armas. Então, é esse o quadro que nós ainda estamos sofrendo as sequelas. Então, acho que agora tem aí uma força-tarefa apresentada pelo presidente da República, chamando a responsabilidade dos poderes para que esse quadro mude. Agora, eu não tenho dúvida de que é preciso que o Estado assuma o seu papel, mas também é cada cidadão e cada cidadã tem que assumir essa tarefa para si. E, como educadora, eu não posso abrir mão também do papel estratégico da escola, da educação. Se nós não tivermos a nossa prática pedagógica pautada também pelo combate a todo tipo de violência, mas dentro dessa força-tarefa, também isso pautado, e desde os pequenininhos, não é só com os nossos adolescentes, mas desde os pequenos, a gente não vai ter uma sociedade com outro comportamento. Então, a educação, sim, pode dar conta disso. Agora, é claro que não é a educação se virando sozinha, não é a escola que tem iniciativa e tem criatividade, promove seus projetos. É preciso ter um programa para a educação, um projeto de educação que seja transformador, de fato, e que as escolas recebam recursos para isso, tenham profissionais para isso, porque para você tratar de um tema assim, você precisa estar cercado de um amparo, né? Então, você precisa de psicólogos, sim, você precisa de outros profissionais, além dos professores. Então, eu vejo que é algo para a gente aguardar resultados a médio e longo prazo dessa mudança de postura. Agora, medidas urgentes já estão sendo tomadas e precisam cada vez mais. E aí, como eu disse, é cada um fazendo a sua parte, e denunciando. Sou eu, mulher, não me submetendo a isso e denunciando. Acho que essas medidas recentes, que é a tornozeleira, né, para quem está com a medida protetiva, e aí agora com o uso da tornozeleira, porque vai anunciar isso, né? Isso dá mais segurança, pode-se evitar o grande mal, né? Porque hoje isso não é possível. Lembra aqui que teve uma colega nossa que o ex-companheiro assassinou dentro da Secretaria de Educação, porque era o lugar onde ele frequentava com ela. Então, ele chegou e entrou, teve as portas abertas. Então, com isso, eu acho que dá mais segurança, enfim. Todas essas medidas que estão sendo adotadas. Mas é isso, as relações humanas, elas estão muito conturbadas e se houver um incentivo, mais ainda. Pois é, dentre as muitas violências a que as mulheres estão submetidas numa sociedade que está adoecida, que é sobre isso que você está falando agora, basicamente, a gente teve muito recentemente, ainda nesse mês de março, uma situação na Câmara dos Deputados bastante, eu diria assim, preocupante, que convida a uma reflexão, que foi a eleição na Comissão da Mulher para a presidência da comissão de uma mulher trans, que é a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. E aí muita gente ligada à extrema-direita, tanto homens quanto mulheres e tudo mais, foram para as redes, essas pessoas foram para as redes fazer um discurso contra essa presença. A minha pergunta para você, então, é a seguinte: você, Rosilene Correia, mulher, se sente representada pela deputada Érica Hilton como presidente da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados? E como que você viu esse debate todo colocado aí por conta dessa eleição, da presença dela na presidência dessa comissão? Olha, absolutamente representada, e acho que é um marco termos ela eleita para esse papel. Acho que é uma ruptura, sabe? Assim, é o antes e o depois. Acho que isso mostra que nós estamos vivendo um momento no nosso país de não aceitarmos mais algumas imposições que nós temos vivido. Então, para mim, é um marco essa eleição da Érica e em se tratando dela, né, de como ela já se pronunciou de uma forma muito, eu diria assim, de uma firmeza, né, que tem a real
noção assim qual é o papel dela nesse processo, que vai para além de representar as mulheres, mas é de representar nesse momento esse enfrentamento tão necessário de ser feito, porque chega de distorções, chega de demagogia, de discursos falsos, entende? Esse falso moralismo que a gente está vivendo, sobretudo no parlamento. Então, acho que ela cumpre muito bem com isso, me sinto super representada e tenho certeza que todas as mulheres desse país que querem um país que viva de fato a democracia também se sentem assim. Então, é isso. E ela, eu tenho certeza que vai cumprir muito bem com essa tarefa. E como eu disse, para além da coisa de representar a mulher, mas é o que significa ter uma mulher trans nesse papel. Professora, no julgamento dos acusados ali de serem mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, a ministra do STF, a Carmen Lúcia, ela se dirigindo à mãe da Marielle, eu achei isso bastante forte, assim, acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho sobre isso. Ela falou, olha, mataram a sua filha porque no Brasil é fácil matar mulheres, é muito mais fácil matar mulher do que matar homens. Então, ela mesmo, em se tratando de uma ministra do STF, ela reconhece que, ainda que ela ocupe esse lugar, que é um lugar de privilégio, a gente sabe muito bem, ser mulher é uma condição que propicia a que ela seja uma vítima mais fácil que o homem. É isso mesmo, essa violência contra as mulheres é tão naturalizada, isso é tão presente a ponto de uma ministra do STF fazer uma fala como essa e a gente ser obrigado a refletir sobre isso como um dado da realidade? E a ministra Carmen, eu acho que tem que a gente fazer um destaque também, que o quanto ela tem se pronunciado com esse tema, né, da condição da mulher na sociedade, em especial na sociedade brasileira. E ela tem dado aulas, assim, fantásticas. E é isso. Tanto é que se você... É claro que se você tem... A estatística mostra, nós somos maioria da população, mulheres negras também em maioria, porque é a população negra, e da periferia também. Mas, na proporcionalidade, você vai observar que o feminicídio acontece em qualquer esfera da sociedade. Então, não é porque eu sou ministra do Supremo que eu estou mais protegida. É claro que tem ao meu redor todo um aparato, é evidente que sim. Mas essa relação homem-mulher, da violência, do machismo, da misoginia, ela acontece em qualquer ambiente. Então, isso tá muito claro. Então, é a condição mesmo, simplesmente ser mulher. Seja ela onde ela estiver, com que salário ela tiver. Tá muito bem, então você já falou antes, inclusive, que a escola é um desses espaços, né, privilegiados para que se faça esse enfrentamento. É evidente que a gente não vai querer agora que as professoras conduza as crianças no sentido de superar isso sozinho, porque isso é um papel da sociedade na qual a escola está inserida. Não é uma tarefa a mais aos professores, né? Mas é a educação sendo um instrumento para isso. E de libertação da sociedade como um todo, claro, né? De todas as amarras e é isso sendo o papel do Estado. Sim. Né? E a escola cumprindo com isso, mas dentro de toda uma programação, enfim, a educação, inclusive, tendo o seu lugar de destaque, que deve ser mesmo. Pois é, e quando a gente vê aqui no Distrito Federal, por exemplo, uma opção do governo atual, conduzida ali pelo governador Ibanez e pela vice Celina Leão, de trabalhar com as escolas militarizadas. Então, até que ponto a escola militarizada dialoga com essa necessidade de superar essa situação de violência que as mulheres estão inseridas e com tanto sofrimento? Eu acho que é o contrário, porque, infelizmente, a militarização, as normas, a rigidez com que eles atuam, enfim, o jeito que eles colocam como sendo um processo educativo, para mim, eles estão formando pessoas para dureza, assim, no trato. Né? E eu não vejo em nada, absolutamente nada, uma formação que seja respeitosa e sim positiva. E muito essa imagem do homem macho, a partir da farda, da arma, entende? Por mais que tenhamos mulheres, é evidente, na segurança e na PM, enfim. Mas o senso comum não é isso.
Então, assim, é andar na contramão. Não é esse modelo definitivamente que vai transformar os nossos meninos e as nossas meninas. A gente pode até dizer que é mais uma forma de violência, né? Mas é uma violência, não assim, pode-se dizer não, é afirmar isso, porque com os nossos estudantes ali da relação direta, é uma violência que tem se praticado dentro das nossas escolas, e também tem imagens que mostram, enfim, os relatos, né? Então, isso é um retrocesso, e o governo do Distrito Federal é o que mais insiste nessa política. É impressionante. Assim, não se busca uma outra alternativa, você não vê um outro investimento. Para ele, a solução, de fato, está em colocar a polícia dentro da escola. Pois é, professora, e vamos tratar agora sobre a sua pré-candidatura a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal. Você colocou seu nome, vem trabalhando aí nessa perspectiva. O que lhe motiva a entrar para esse ambiente tão tóxico que é o ambiente da política partidária e dos mandatos mesmo? Que a gente sabe, eu circulo pela Câmara, até pelo meu trabalho eu acabo tendo que ir muito lá e ao Senado também, e a gente observa que nos últimos anos aquele ambiente tem se tornado um ambiente muito tóxico. Pior ainda, A né? qualidade dos debates que se faz ali vem caindo ano após ano. E aí, apesar de tudo isso, você se dispõe a fazer esse enfrentamento. O que lhe motiva? Eu diria que não é apesar, é por isso. Eu até disse outro dia numa reunião nossa interna, falei, olha, gente, eu sinto muito decepcionar vocês, mas não são vocês, minhas companheiras e companheiros, que estão me motivando a colocar o nome. É exatamente o oposto disso, que é para me contrapor ao que a gente está assistindo, que você acabou de relatar. Entende? É por isso. É por entender que nós precisamos, se existe uma possibilidade de ocupar esse espaço, ele precisa ser ocupado por nós cada vez mais, né? Nós, que eu digo, pessoas que têm esse compromisso com a sociedade, com a classe trabalhadora, com a nossa juventude, com as nossas crianças, enfim, com esse país, né? E é isso. Então, é exatamente por tudo isso que nos envergonha é que eu me encorajo para fazer e para enfrentar o desafio. Entendeu? Do ponto de vista da educação, por exemplo, a gente tem agora o Senado ali retoma a discussão sobre o Plano Nacional de Educação, né? Está ali para ser votado e tudo mais. A deputada Rosilene Correia na Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. Espera que o plano seja aprovado imediatamente. Exato, que seja, né? Com a rapidez que foi na Câmara, né? Porque foi assim, a coisa meio surpresa até. Mas, por exemplo, estando na Câmara, quais seriam as suas prioridades do ponto de vista da construção do Plano Nacional de Educação? Que a gente sabe que é um roteiro ali, é uma referência para o país. E você, uma educadora, uma vez deputada, o que você acha que pode ser colocado no plano, que não está hoje, ou o que pode ser reforçado daquilo que já consta no plano? Olha, eu acho que primeiro assim, né, deixar bem dito aqui que nós não estamos em período de campanha. Sim, claro. Então, é uma construção, ainda estamos em pré-candidatura. Então, que tudo são suposições do que se pode fazer no parlamento, enfim. Eu acho que o plano, de certo modo, porque como tivemos as conferências, todo o processo, então tem, de fato, a nossa participação, nossa atuação em todo esse processo. É claro que sempre, porque tem disputas, então sempre pode ser algo mais. Mas se nós conseguirmos dar as condições para que tudo seja implementado, todas as metas atingidas, eu acho que já será um grande avanço. O que eu vejo é que a gente precisa criar mecanismos para que aquilo que está nas entrelinhas fique nas entrelinhas bem guardadinhos. Porque a gente sabe que tem uma grande disputa de orçamento ali dentro. Então, uma coisa que para mim ficou muito ruim foi exatamente o que nós sempre temos uma expectativa dos 10% do PIB para a educação, mas para a educação pública. E a gente sabe que ali tem-se a intenção de parte desse PIB não ficar para a educação pública. Então, para mim, esse é o grande desafio, porque a gente sabe que tudo é orçamento, é o financiamento que está em disputa, né? Então, e sem isso a gente não avança. Nós ainda estamos falando de escolas que não têm banheiro, de escola que não tem água potável nesse país.
Então, não dá para você pegar um orçamento público e distribuir esse orçamento para a iniciativa privada, para as grandes empresas, para as fundações, enfim. Então, tem muita coisa ali para a gente criar mecanismos de acompanhamento, de fiscalização, né? Os planos estaduais e municipais, como é que eles de fato se darão, para não ter a corrida que a gente sabe que aquilo que não se aprova ali no plano, mas abre-se possibilidades de eu, empresária da educação, chegar lá naquela prefeitura, lá naquele município e consumir aquele recurso através dos meus produtos que eu estou indo lá ofertar. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa fazer com que chegue lá na ponta, sabe? Para ser evitado. De que educação, de fato, nós estaremos financiando. Pois é, uma curiosidade agora para entrar para a política, eu disputei eleições e tudo, é necessário que você tenha ou essa vocação no sentido de que eu identifico problemas e quero de alguma forma me colocar à disposição para ajudar a resolver, ou fazer disso daí um instrumento para você ter poder e aí colocar esse poder a serviço seu, da sua família, dos seus negócios e tudo mais. Eu identifico que você está muito mais no primeiro grupo. A minha pergunta, então, nesse caso quem são os políticos ou as mulheres que fazem política, enfim, que servem de referência para você? Quando você olha assim, seja para o Congresso Nacional, seja pela história até da política no Brasil, quem são as suas referências? Ai, olha, nós temos muitas mulheres, né? Inclusive que não estão no parlamento, que nunca estiveram. Mas pensando no parlamento, eu vejo, e inclusive eu olho para algumas delas e fico brincando assim, falo, meu Deus, você olha e vê o cansaço ali, o peso, né? Daquilo, do dia a dia, como você falou, naquele ambiente, do quanto que cada uma ali abriu mão da sua vida pessoal, dos seus mais amados, enfim. Mas é isso, alguém precisa cumprir com algumas tarefas, que é mais ou menos como ser médico, você está em pleno Réveillon e tem que sair para fazer um parto ou para fazer, enfim, tem uma cirurgia de emergência. E assim também é a política, né? Por mais que seja uma opção sua, mas alguém precisa cumprir com essas tarefas. Então, pensando nos dias mais atuais, mas eu me lembro muito, assim, me marcou muito a atuação das nossas senadoras no processo do impeachment da Dilma, do golpe, né? E aí, a Gleisi, à época que estava como senadora, para mim, ela se tornou gigante ali, sabe? Então, eu a tenho, assim, nos dias atuais, muito como referência na política. É claro que nós que somos do Distrito Federal temos muito orgulho da companheira Érica Cocai, que tem uma atuação que é impressionante, assim, em cada lugar que você chega no Distrito Federal, ali tem uma marca da Érica, ali tem um reconhecimento do que a companheira Érica vem fazendo aí ao longo desses mandatos que ela acumula e brilhantemente. Então, tem isso, assim, de ter... E aí é uma responsabilidade enorme, né, para a gente que é do DF, de dar sequência a isso, desse olhar para uma mulher na política, tendo a companheira Érica como destaque. Mas temos Tereza Leitão, que é outra nordestina que vem... Mas eu não poderia deixar de destacar a nossa companheira, que já foi companheira de partido, a Erundina. Assim, Luiz Erundina, Luiz Erundina, exatamente. Então, ela é aquilo, poderia de fato já estar ali curtindo certamente, né, sua família, e está aí e tem uma atuação e firme na sua posição. Então, tenho, assim, muita admiração. Mas são muitas. Então, não vou é difícil citar algumas só, fazer exatamente os destaques, porque temos mulheres jovens hoje, porque é isso, a referência não é uma questão de tempo, claro, né? E temos aí mulheres jovens se colocando, inclusive vereadoras. Eu conheci 2 vereadoras semana passada que estavam aqui em Brasília, uma do interior de São Paulo e outra de Minas, que são meninas brilhantes, né? E que bom que a gente... Tá aí, meninas jovens, negras e com uma atuação assim que eu me inspirei nas meninas, ouvindo, conversando com elas. Que legal. Professora,
Nós estamos no DF, então a gente não pode deixar de falar de problemas locais, Ai, né? que são muitos. Que são muitos e difíceis aí, inclusive que a mídia tenta ocultar, mas a gente sabe que eles existem, a gente vai falar deles. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa situação do Banco Master, como é que ele impacta o Distrito Federal aqui nessa relação que o governador Ibanez, o seu governo, criou aí por meio de uma eventual compra do Banco Master pelo BRB. Isso virou um escândalo. A mídia não escandalizou tanto quanto deveria ter escandalizado, porque quem tem o poder de escandalizar é a mídia, né? O fato existe, a mídia que transforma em escândalo ou não. Isso não foi transformado, mas a gente sabe que daqui foram aí pelo menos 12 bilhões ali comprometidos e depois se fala em 6 bilhões efetivamente utilizados nessa negociata envolvendo o BRB e o Banco Master. Como é que você acompanhou tudo isso? E tem o escritório também do governador. Não, né? você vai falar, eu quero que você fale mais sobre tudo isso. Então, falemos sobre o Distrito Federal, o governo ibanês e o caso Master. Não, eu quero só fazer um reparo aqui que eu não citei. Companheira Arlete Sampaio, que é uma grande referência para nós do Distrito Federal. E tem outras, né, mulheres, Maria Laura, Lúcia Carvalho, enfim. Então, assim, a gente tem muitas mulheres a serem citadas aí como referência à nossa política. Bom, Banco Master, né? A grande pergunta é assim, que a gente ouve por aí. Como é que o Ibanez ainda não foi preso? Porque é isso, como é que se explica todas as evidências, tudo que a gente vem, apesar da imprensa, vai e volta, faz um movimento que parece que vai levar a sério, de repente, aí a Polícia Federal solicita a busca e apreensão e é negado por 5 vezes. Como é que se explica isso? Como é? E é muito dinheiro, gente. Não tem. Eu brinquei outro dia, mas é sério, assim, eu não consigo visualizar, sabe? Assim, o que significa essa montanha de dinheiro, porque é algo muito fora da minha realidade, que eu não consigo nem pensar o que. Mas a gente sabe o que isso significa como retirada, né, dos recursos públicos do Distrito Federal. Quais as consequências disso que a gente já vem sofrendo, inclusive. Estive em Ceilândia hoje de manhã e eles estavam lá me mostrando o mato, a altura do mato da cidade. Não tem uma rede ainda ali de águas fluviais, então quando chove a água vai lá nas alturas. Então é essa cidade que nós estamos falando, é dessa cidade que a gente está falando e que quando qualquer desvio vai, e eu tenho dito também assim, ó, todos nós pagaremos a conta sem sermos avisados, não vai ter uma notificação de cobrança, mas aquilo que não chegará para nós, de algum modo, nós estaremos pagando essa conta. Então é muito grave, mas eu acho que todo mundo tem uma expectativa de que, de fato, vá se apurar melhor isso e que vamos chegar aí aos verdadeiros responsáveis, verdadeiros que eu digo assim, de não ter como isso não ser oficial, porque que as evidências estão aí, mas eu me lembro muito da época do Lula que as evidências eram suficientes. Agora os fatos e as evidências não são suficientes, né? Não estão sendo, pelo menos. Mas acho que o Ibanez e a Celina já sofrem um desgaste tremendo, né? Porque está muito... a exposição que está e as conclusões que todos estão chegando, é muito... Não tem para onde ir. Então, aí, como a gente estava comentando, tem o próprio escritório dele, das negociações que foram feitas de 38 milhões. É muita coisa e da mesma pessoa, né? Nós estamos falando do governador, que é o grande articulador disso, de dizer... E toda a tramitação, toda a negociação com o BRB, não dá para dizer que não sabia que estava comprando fantasmas, né? Que aquilo não existia. Então, na verdade, entregaram mesmo o banco a esse negócio inexistente. Fez consciente, não tem como dizer que não sabia que seria assim. E a cada dia a gente vê o quanto é gigante esse movimento, esse esquema. É muito grande, de que envolve muita coisa e muita gente. Então, o que se espera é que, de fato, isso fique comprovado e que, de fato, sejam punidos. Como isso será devolvido? Aí a gente não tem como prever isso. Você viu que autorizaram o leilão dos carros, né?
até para não ir desvalorizando, colocando sempre a possibilidade que depois, se forem inocentados, aí devolve. Mas aí, que no caso, bom! aí é no caso do escândalo do INSS, Isso, do né? INSS. Aham. Mas eu digo assim, quando quer fazer, tem mecanismos para fazer, né? Que como o INSS, e aí a gente vem para a imprensa, né, Francisco, que é, de novo, o papel da imprensa das distorções ou de pelo menos da omissão. Porque eu acho que nesse momento, além da distorção que ainda insistem, de evidenciar algumas figuras e um caso e outro, de tentar vincular muito mais as personalidades do governo federal do que do governo local, isso está ficando também muito evidente. E aí tem a omissão, a forma com que está tratando. Às vezes a gente acha que não, eu acho que agora vai mostrar o que tem que ser mostrado. Então, daí a pouco há um recuo e as distorções, aí a gente viu lá o PowerPoint da PowerPoint Globo de News, né? novo, exatamente, como é que é aquilo? Entende? Chega a ser vergonhoso para a imprensa que se diz séria, né? Que, na verdade, mais uma vez mostra que não é bem assim que age. Então, fica muito a cargo da população, né, de tirar as suas conclusões. Isso é muito ruim, porque não é esse o papel da imprensa. E a polícia precisa atuar, mas precisa também de ter espaço e que as coisas sejam mostradas, mas com verdade. Né? Porque senão, inclusive, até atrapalha. Pois é bom que se diga que numa sociedade democrática a imprensa tem um papel importantíssimo. Até em alguns casos chegamos a falar de um quarto poder. Na verdade, o poder da imprensa é muito grande porque ela tem o papel ali de acompanhar, de fiscalizar, de anunciar para a sociedade o que os poderes constituídos fazem. No Brasil, infelizmente, pela nossa história, a gente não tem isso na imprensa brasileira. A imprensa brasileira é parte dos negócios das famílias, poucas famílias bilionárias que a gente tem aqui. Atua induzindo. E aí ela está a serviço desses interesses, sobretudo exatamente. econômicos. Então, assim, daí você vai ver o comportamento da TV Globo, que não é diferente do comportamento de outros canais menores e de outros veículos menores que estão todos a serviço desses interesses. Mas, professora, aqui ainda no caso do Distrito Federal, o que protege tanto o Ibanez? Por que se fala? Por que o escândalo vai? Por que o escândalo volta? Eu não Por que quero ele ser permanece presa. ali? Eu não posso ser presa, então não posso saber muito. Mas, assim, quando você coloca uma figura desta, e aí você tem que pensar, ele é um dos homens mais ricos do país. Mas, se é ele que está indo para o centro disso, você imagina o que é a fortuna de outros. Porque se outros estão sendo poupados pelo que, né, supostamente poupados, tudo aqui é supostamente, Sim, porque não claro, tem nada. Claro. Mas, para mim, o poder econômico aí que está muito... Porque quando você vê, inclusive, assim, com tudo que você vai discutir, que você precisa da atuação dos poderes, você se esbarra em dificuldades. É muito louco isso, né? Ministério Público, a gente tem tido dificuldade, enfim. Aí você vai para o TJ, é a mesma coisa. E eu estou dizendo isso pelo que é noticiado, pelo que está aí. Bate e volta, né? Então, o que será? Aí eu te devolvo a pergunta, assim, o que será, né? E devolvo para vocês que estão nos acompanhando. Por que será que é blindado? Entende? É blindado. Né? A que se deve essa blindagem, né? A que se deve essa blindagem. Agora, tem uma blindagem que é difícil e que aí depende de cada um de nós. Né? Ele pode estar sendo protegido, mas, sim, as pretensões dele de candidaturas, etc. e tal, isso depende muito da população. Como é que a população vai reagir a isso? Agora, é claro que para essa população ter a sua atuação, ela precisa ser bem informada e com a verdade. Né? As coisas precisam... As investigações precisam acontecer e as informações chegarem de forma honesta para a população.
Então, aqui conversando com a professora Rosilene Correia, nessa série, como eu falei para vocês, do mês de março, que a gente entrevistou só mulheres, a gente está encerrando essa série aqui. E no programa de hoje a gente falou aqui sobre as violências a que as mulheres estão submetidas, sobre a disposição da nossa convidada em disputar a eleição de 2026. Falamos sobre o caso do Distrito Federal, a corrupção envolvendo o Banco Master e o BRB e o governo do Distrito Federal, representado pelo governador Ibanez. Mas agora, caminhando para o final, a professora, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre as inúmeras conquistas também das mulheres, né? Que a gente pudesse falar de coisas positivas em relação às mulheres, encerrando essa série do ano de 2026, aqui do mês de março. Então, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, convidasse as mulheres a refletir sobre os muitos espaços que vocês vêm conquistando, apesar de termos uma sociedade machista, misógina e tudo que a gente sabe que ela é, mas as mulheres com sua luta vêm conquistando muito. Eu acho importante fazer esse registro também. E que eu acho, inclusive, não é explicando, porque não tem uma explicação razoável, mas acho, inclusive, que isto tem incomodado muito aos homens, sabe? Essa reação tão agressiva. Também um pouco, eu até coloco assim, acho que o nosso caminhar não está sendo acompanhado pelos homens. Nós estamos, de fato, conseguindo avanços e que os homens não se prepararam e se sentem no direito para não entender isso e não acompanhar isso, né? E acho que a gente começa pelo fato, no Brasil, de já termos tido, né? Demoramos muito, mas de termos tido uma mulher na presidência da República, né? De estarmos com mulheres ocupando outros espaços. E eu acho, Francisco, que mais do que os cargos mais relevantes é a postura da mulher no seu dia a dia, sabe? Essa coisa da mulher não estar mais se submetendo a uma submissão, entende? A uma imposição do homem. Isso, para mim, que é a grande vitória. É a mulher andar de cabeça erguida, é a mulher entender que ela não precisa aceitar essas condições, né? Seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa, da família, de pais e irmãos, mas também na sua casa com seu companheiro. Então, acho que essa, para mim, é a maior vitória. É de perceber essa mudança de comportamento da mulher. E aí, claro que os enfrentamentos são muitos, e ainda estamos muito, 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 muito distantes de fazer com que as mulheres, embora tenham essa coragem, essa compreensão, que elas se sintam confiantes, se sintam seguras, para de fato assumirem essa posição. Porque hoje muitas ainda recuam porque não sentem, não têm o amparo necessário, né? Ainda não tem essa proteção, essa segurança em fazer pelo comportamento do homem. Como eu disse, nós estamos conseguindo mudar o nosso comportamento, avançar. Mas os homens estão muito assim, muito lá atrás, sabe? Vocês estão muito... Precisamos melhorar. Vocês precisam melhorar muito para poder nos acompanhar. E é isso, né? E o que nós queremos é que esses homens estejam aqui, ao lado. Não é passar na frente, não é ocupar mais espaço. A gente só quer caminhar junto e chegar juntos, né? Precisamos chegar juntos. Então, acho que é isso que, para mim, é o grande feito de todas as lutas, de todas as grandes mulheres que nós temos na história da humanidade, na história brasileira, que está dando certo. As mulheres, nós mulheres, estamos de cabeça erguida, estamos nos colocando mais, estamos exigindo respeito, estamos ocupando e mostrando competência, isso em todas as áreas. Então, isso para mim é a grande vitória. Então é isso aí, com essa mensagem final que eu acho que é da maior importância, porque nos convida a refletir sobre o nosso lugar, né? Homens que estão aqui acompanhando o nosso programa também, pensar sobre o nosso lugar e sobre a importância que a gente precisa dar a esse avanço que a professora Rosilene está fazendo referência aqui, das mulheres. Então é estar lado a lado mesmo e não na frente ou atrás, mas enfim, é lado a lado. Então, professora, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Espero que o nosso programa tenha ajudado as pessoas nos esclarecimentos que nós trouxemos. O propósito do programa é esse. Desejo muito sucesso na sua campanha,
que em 2026 a gente possa se encontrar pelos corredores da Câmara, você com o mandato. Vamos lá, e é isso, a gente está aí, como eu disse, nessa etapa, ainda vai passar por decisão do partido, sim, claro, né? E depois é que eu estou nesse momento na direção da CNTE, então essa é a minha atuação do momento, mas certamente continuaremos uma construção de sociedade melhor, e para isso tem que ser, sim, essa mudança ela é de homens e mulheres, né? Isso não vai acontecer só com uma das partes. E todo o modelo de homens e todos os modelos de mulheres e de como as pessoas quiserem conviver e viver nessa sociedade. Então é isso, um abraço para todo mundo e muito obrigada pelo espaço. Valeu, e para você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado. Se não compartilhou ainda o link desse programa, você sabe que tem motivos de sobra aí para compartilhar, sobretudo nos grupos de WhatsApp, que é onde as pessoas estão ali atuando todo o tempo todo. Então compartilhe lá, e aí muito mais gente vai tomar conhecimento aqui dessas reflexões propostas pela professora Rosilene Correia. E aí, se você não é inscrito ou inscrita no canal, chegou por aqui agora e ainda não fez isso, aproveita agora, terminando o programa, se inscreve aí, na próxima semana a gente está de volta, trazendo um novo conteúdo para vocês. Até lá, grande abraço, tchau, tchau.